Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à disciplina de Química Inorgânica. Eu sou o professor Adalberto e na aula de hoje nós introduziremos um novo tema estudado na Química Inorgânica que se chama simetria molecular. Esse tema é importante para o entendimento de alguns temas que vocês já estudaram e que nós vamos estudar nesse curso, que é, por exemplo, o entendimento da montagem do diagrama dos orbitais moleculares, do estudo da espectroscopia do infravermelho, por exemplo, o movimento das moléculas, os movimentos vibracionais, os transnacionais da molécula, o entendimento da classificação de moléculas polar e apolares, a simetria molecular irá ajudá-los. Então, na aula de hoje, nós iremos apresentar para vocês alguns elementos de simetria, bem como algumas operações básicas de simetria. Bom, então o que é simetria? Uma breve introdução. Então, a simetria, ela tem algumas definições, né? No grego, representa dimensões em acordo, proporções iguais, arranjo devido. Ou seja, algo simétrico quer dizer algo com definições, com dimensões bem definidas, bem de acordo, de forma simétrica, proporções iguais, um arranjo organizado e devido em proporções. Então, isso pode ser uma definição do grego. Na natureza, a natureza é muito comum a gente encontrar objetos e situações que têm uma harmonia, que têm um equilíbrio entre as dimensões daquele objeto. Como, por exemplo, nós podemos ver aqui na borboleta, as duas asas da borboleta, se a gente traçar um plano, do lado esquerdo é igual ao do lado direito. Então, esse animal, esse inseto, ele é simétrico, ou seja, ele tem as suas proporções simétricas. Se a gente verificar aqui o rosto da coruja, a gente observa e passar um plano, a gente observa que tanto o lado direito quanto o lado esquerdo é exatamente igual. Então, isso é um elemento de simetria, ou seja, simétrico. Então, na natureza, nós podemos dizer que algo é simétrico quando existe uma proporção harmoniosa, uma proporção bonita, ou seja, há um equilíbrio entre as dimensões daquele objeto. Também é comum nós definirmos a beleza em função da simetria. Por exemplo, o rosto humano. O rosto humano ele é simétrico. Enquanto mais simétrico, enquanto mais a proporção adequada, mais belo é esse rosto. Ou seja, há programas de computador, por exemplo, que definem justamente o padrão de beleza em função da simetria do rosto. Por exemplo, um rosto bonito é um rosto simétrico, ou seja, um rosto harmonioso, onde há um equilíbrio entre as dimensões do lado esquerdo e do lado direito desse rosto. Então, ele é classificado em belo, justamente devido a essa proporção adequada. Já na matemática, o elemento de simetria ele é determinado como um objeto invariável para qualquer transformação de movimento. Ou seja, então nós vemos aqui um triângulo, onde o triângulo tem três lados exatamente iguais, e foi marcado esse azinho aqui com asterisco para a gente poder identificar depois do movimento. Então, se a gente traçar um eixo mesmo no centro do triângulo e rotacionar esse triângulo no sentido anti-horário, ou seja, esse azinho que está aqui, no sentido horário, este azinho que está aqui em cima, depois que sofrer a rotação nesse sentido, ou seja, uma rotação no ângulo de 120 graus, o azinho passa para cá. Veja que ele torna-se uma figura indistinguível do objeto, ou seja, o triângulozinho inicial, depois de rotacionar, ele só mudou de posição, mas essa figura é indistinguível dessa. Então, isso é uma operação de simetria, um elemento de simetria. Ou seja, então na matemática, que é o que nós vamos aplicar para entender a simetria molecular, ou seja, a simetria aplicada à química, são operações matemáticas, onde a gente vai aplicar essas operações de simetria, ou seja, as operações de movimento na molécula, para a gente verificar se realmente ela é simétrica ou não. Então, na matemática, são operações que é realizada nas figuras, no caso matemáticas, ou nas moléculas, de modo em que haja
o objeto, no caso, nesse caso, formado com movimento, seria invariável a esse movimento, ou seja, são figuras indistinguíveis. Bom, então, quais os principais elementos de simetria? Os elementos de simetria, nós podemos dizer que tem três, basicamente. Os elementos, a eixo de rotação, planos especulares e o centro de inversão. Então, o que é um eixo de rotação? Um eixo de rotação é um eixo que corta a molécula, ou uma ligação, ou a bissetriz, que é entre duas ligações, e se tenta rotacionar esse objeto em torno desse eixo. Então, o eixo de rotação ele pode ocupar várias posições da molécula, vários espaços, posições diferentes da molécula. Então, nesse caso aqui, eu tenho um eixo que corta a molécula ao meio, mesmo no átomo central. Eu tenho eixos que corta as ligações, no caso, os ligantes dessa molécula, e eu tenho eixos que cortam a bissetriz da molécula, que pode ser aqui. Então, isso são eixos de rotação. O que é um eixo de rotação? Um eixo de rotação é aquele eixo em que a molécula será rotacionada em determinados ângulos, que nós veremos, e essa ação é um elemento de simetria, ou seja, é um objeto. O objeto da simetria, um dos objetos é a rotação. Ok? Bom, o que é um plano especular? Um plano especular é quando a gente corta a molécula, como nós estamos vendo aqui, temos uma molécula da água, e eu passo um plano dividindo a molécula ao meio, no caso esse plano aqui, esse aqui onde está aqui destacado, e a molécula da água também tem outro plano, que é um plano que corta os três átomos da molécula, que é nesse caso aqui, esse aqui. Então eu tenho a água em si, ou seja, essa molécula, ela tem dois planos especulares, ou seja, quando eu coloco essa imagem no espelho, esse objeto no espelho, ou seja, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então isso é um plano de simetria. Então, o que é um plano de simetria? Um plano de simetria é aquele plano que corta as moléculas em função dos eixos, ou, nesse caso aqui, nós temos um eixo, aqui, cortando a molécula, e esses planos, eles cortam esse eixo, eles passam por esse eixo. Então, nesse caso, é um plano especular. Um centro de inversão. O que é um centro de inversão? Um centro de inversão é um ponto central, nesse caso aqui da molécula, onde, se eu trouxer esse ponto para cá, a 180 graus, ou seja, passar pelo ponto, a figura torna-se indistinguível. Então, nós temos um exemplo aqui, animado, para vocês verificarem. Então, aqui eu tenho o ponto de inversão, e esse átomo aqui, ele passa pelo centro de inversão e é rebatido do outro lado. Assim, para os dois átomos. Então, isso é um centro de inversão. Quais as operações de simetria? Então, o que é uma operação de simetria? A operação de simetria é o movimento da molécula de modo que a posição inicial e final sejam indistinguíveis, ou seja, não sejam distinguíveis, ou seja, sejam iguais antes do movimento e depois do movimento, antes e após, as moléculas são exatamente iguais, não há modificação na molécula. Então, nesse caso, nós dissemos que isso é uma operação de simetria. Os objetos de simetria, quais são? São um eixo de rotação, um plano e o centro de inversão. Quais são as operações, professor, de simetria? Então, nós temos 5 operações de simetria. A identidade, que nós colocamos como letra E, a rotação própria, CN, reflexão, sigma, rotação imprópria, um SN, e um centro de inversão. Então, essas são as 5 operações. Então, o que é um centro de inversão? Um centro de inversão toda molécula possui, aliás, a identidade, vamos dizer assim, melhor dizendo, aqui é a identidade da molécula, toda molécula possui, ocorre a operação, ocorre uma rotação de 360 graus, a posição inicial e final da molécula são exatamente iguais. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma molécula
onde se você rotacionar 360 graus em torno desse eixo aqui, ó, essa molécula volta para a sua posição original. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma molécula identidade, ou seja, essa imagem, ela não se diferencia, ela é indistinguível do objeto. Então, nesse caso, eu tenho uma função identidade, uma operação identidade. Toda molécula tem, independente se ela tem ou não outros objetos de simetria. Toda molécula, independente se ela tem plano de simetria, se ela tem eixo de rotação, se ela tem plano de inversão, ela tem a sua identidade. Bom, então o que é uma rotação própria? Ou CN, uma rotação própria é aquela em que ocorre em função de um eixo de rotação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um triângulo, eu traço um eixo no centro desse triângulo e rotaciono nesse sentido, ou seja, rotaciono no sentido horário. O azinho do vértice marcado aqui, quando eu dou um 120 graus, ou seja, quando eu giro esse triângulo em torno desse eixo central do triângulo, ele gira 120 graus. E o azinho que está em cima, ele vem para cá, esse azinho. Quando eu dou mais outro giro de 120 graus, esse azinho que está um asterisco que estava aqui, ó, vem para cá. Então, isso nós chamamos então de rotação própria em torno de um eixo, ok? Então, o que é uma ordem de rotação? A ordem de rotação é o ângulo em que é realizado esse movimento em torno do eixo. Então, o número de rotações possíveis para a formação dos arranjos indistinguíveis, ou seja, e observe-se que nós só observamos, na verdade, que houve a rotação, que houve a operação, porque foi marcado aqui o azinho com asterisco e a gente vê que a cada movimento ele está rotacionando em torno do eixo. Então, nesse caso, nós chamamos de rotação própria. Como definir esses ângulos? Como definir essa ordem de rotação? Essa ordem de rotação é esse nzinho aqui, ó, do eixo. Ou seja, é o ângulo ou quantas vezes esse ângulo ele vai ser rotacionado em torno desse eixo. Então, esse nzinho é resultado de 360 graus dividido pelo ângulo de rotação. Então, por exemplo, no caso aqui da água, eu tenho um eixo de rotação aqui, e eu rotaciono esse eixo nesse sentido para voltar para a sua posição original. Ou seja, eu rotaciono 180 graus. Então, qual é a ordem no caso de rotação dessa molécula? Seria o N seria igual a 360 graus, que é a volta completa, que é a rotação completa, sobre 180, que é o ângulo de rotação que nós fizemos. Nesse caso, 360 dividido por 180, 2. Então, nesse caso, a ordem de rotação dessa molécula d'água nesse eixo é N igual a 2. Nesse caso, nós dizemos que na molécula da água foi aplicado um C2. O que isso quer dizer? Ou seja, a molécula rotacionou uma vez, ou seja, deu uma rotação de 180 graus. Então, dividiu 360 por 180, que é o ângulo, e nós dizemos que foi dado um C2. No caso aqui do triângulo, no triângulo tem um eixo de rotação. Nesse eixo de rotação foi dado o primeiro movimento de 120 graus e o segundo movimento, e nós voltamos para a posição inicial. Ou seja, esse movimento aqui é a identidade da molécula. Então, mas qual seria o CN aqui do triângulo? Seria 360 dividido por 120. 120 graus, que é o giro que foi dado no triângulo. Nesse caso, 360 por 120, 3. Então, nesse caso aqui, foi dado um C3 nessa molécula. Ou seja, nós dizemos que a ordem de rotação do triângulo é 3, C3. Então, essa é a propriedade, e nós dizemos o seguinte, ó, se eu der
um número de giros até ela voltar, o átomo marcado voltar para a sua posição original, eu digo que esse movimento foi um movimento de identidade da molécula. Bom, então aqui eu tenho a molécula da água, mais uma vez aqui exemplificando, ó, foi dado um primeiro giro, ou seja, no eixo C2, ou seja, eu marquei os hidrogênios aqui, no caso o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2, foi rotacionado 180 graus, e veja que o hidrogênio que estava, o hidrogênio 2 ocupou o lugar do hidrogênio 1 e o hidrogênio 1 ocupou o lugar do hidrogênio 2. Nesse caso aqui, a gente fez um primeiro C2. Rotacionando outra vez de 180, eu volto para a posição inicial que eu saí, ou seja, o C2, o hidrogênio 2, o hidrogênio 1 passa a ocupar o hidrogênio 2 e o hidrogênio 2 passa a ocupar a posição do hidrogênio 1, aqui o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2. Então, nesse caso, eu voltei para a posição inicial, eu dei um segundo C2. Então, essa propriedade, quando eu faço C2, 2, ou seja, um CNN, eu estou dizendo que essa operação é a operação identidade, ou seja, eu voltei para a posição inicial, para a posição de início do movimento. Então, nesse caso, nós voltamos para a operação fizemos a operação de identidade quando é dado um CNN, nós dizemos, ou seja, um C2, um segundo movimento de 180 graus, um segundo giro de 182 graus. Então, nós voltamos para a posição inicial, então nós dizemos que nós fizemos uma operação de identidade na molécula. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, pelo menos, essa parte inicial. Um forte abraço e até a próxima.